João 3,3, Yahushua replicou-lhe: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino do Criador. Respondeu o Salvador: em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do Criador. Veja, irmão, que o Messias diz aqui em nascer da água. Isso ele se referia ao batismo, mas que também foi colocado um fim nesse batismo depois da ressurreição. Depois da ressurreição também. Mas além dessas coisas, não se poderia entrar no reino. Então a precisão não era para depois de uma morte, mas sim para aqueles dias e para esses dias. Atos 1, versículo 3. E a ele se manifestou vivo depois da ressurreição com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino do Criador. Atos 8, 12. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino do Criador e o nome de Yahushua, homens e mulheres pediam o batismo. Filipe anunciava o reino para aqueles que estavam em vida, para se viver nesse reino. Tanto é que homens e mulheres pediam o batismo para que eles entrassem nesse reino. Que ainda naquele tempo, naqueles dias, o batismo, até que eles conheceram a verdade, que a remissão de pecado veio pelo sangue do Messias e não pelas águas, então eles batizavam. Se você quiser, pode estar lendo o vídeo que eu postei sobre o batismo. Atos 14, 22. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino do Criador por meio de muitas tribulações. Notaram, irmãos, que Paulo passa a falar sobre o reino, mas que aqueles deveriam entrar. Olha que ele diz: entrar no reino. Ou seja, mais uma confirmação de que o reino é dado aos vivos nessa terra. E não como aprendemos dos homens, que o reino é vindo depois da morte. Isso é errado, irmão. E estamos vendo que realmente isso é errado. Atos 19, 8. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando, olha que legal, disputando e persuadindo acerca do reino do Criador. Paulo, irmão, disputava. Você quer ver se o seu pastor fala realmente a verdade mesmo? Vê se ele disputa a palavra com alguém ou ele foge. Você já viu isso do seu pastor? Em Atos capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19, fala dessa disputa. O seu pastor é disponível a disputar a palavra? Se não for, sai fora dele, irmão. Sai fora dele. Ele tem medo de ser queimado, de ser desmascarado. Isso é papo de que não se deve discutir. Quem fala em discutir são eles. Nós, os que falamos a verdade, os que falam por aí a verdade, não falam em discussão. Nós falamos em disputar a palavra, para aprendermos do Criador. Quando Paulo diz, ele disputava a palavra, isso é que Paulo ia nas sinagogas deles, ia para disputar a palavra. Ele chegava lá e olha, aqui está a palavra que eu conheço. Cadê a que vocês conhecem? Na verdade, os sacerdotes não tinham, né? Eles não tinham a verdade. Então eles fugiam de Paulo. Ou espancavam a Paulo. Por que você acha que Paulo apanhou, meu irmão? Por que você acha que Paulo apanhou tanto?
Por que você acha que teve profetas que foram mortos? Por que perseguiram o nosso Messias até ele morrer, mas pelo Pai ele foi ressuscitado, né? Mas por que você acha que perseguiram eles? Exatamente por isso, porque eles falavam a verdade e eles não, e os sacerdotes, aqueles maiorais lá, os grandões, não queriam aceitar a verdade. Ou eles fugiam ou eles espancavam. Hoje em dia, os pastores fogem, os pregadores fogem daqueles que falam a verdade para não ser queimados. Eu conheço uns 4 ou 5 aí que nem me olham. Eles nem me olham. Sabe por quê? É porque eles têm medo. Medo que não eu. Medo não de mim. Mas eles têm medo de conhecer a palavra verdadeira. Mas a palavra que eles dizem que prega certo, essa palavra que eles dizem que falam a verdade sobre ela, essa própria palavra vem desmascarar eles. Eles têm medo disso. Eles andam com a Bíblia no braço. Veja bem, tem um pessoal aí que nos chama de herege. Eu e alguns outros irmãos. Como nós somos hereges, nós usamos a mesma Bíblia deles. Você que tem medo, né? Você, pastor aí, ou irmão aí qualquer que tem medo de ouvir a palavra, a verdadeira palavra, né? Você tem medo por quê, meu irmão? Paulo diz em 2 Timóteo que o Criador nos deu um espírito não de covardia. Mas se você vê o seu pastor tem um espírito de covardia, porque ele foge. E por que ele foge, meu irmão? Por que ele foge, meu irmão? Porque ele tem um espírito de covardia. Ele não tem a verdade nele. Ele não pratica a verdade. Ele não fala a verdade. Então ele tem medo. Porque essa mesma palavra que vai desmenti-lo, né? Abre o olho, irmão. Essa mesma palavra, ela vai desmentir o seu pastor e vai tirar você dele. Pergunta para o seu pastor se ele topa uma disputa. Como a de Paulo. Pergunta para ele. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu ainda sou o menor desse pessoal todo aí. Mas esses pastores, esses irmãos que me conhecem, sabem onde eu moro. Eles sabem onde eu moro. Tem alguns que são até amigos da família. Mas quando me vê, fogem. E por que eles fogem? Quem sou eu para fazer alguma coisa com eles? Ninguém, eu só trago uma verdade. É a mesma verdade que eles pensam que pregam. Eu não fujo. Eu estou aqui disponível para qualquer hora, para qualquer irmão bater no meu portão e falar para mim, irmão, você está errado. Está aqui escrito, ó. Lógico que tem que ser pelas escrituras. Irmão, você está errado. Está aqui, ó. Aí sim eu passo a acreditar nele. E volto atrás também. Mas engraçado que nem eles vêm. Eles não vêm. Não deixam os irmãos que querem aprender vir também. Não só até mim, mas como os outros irmãos também que falam a verdade. E não deixam também a gente chegar perto deles. Eles mesmos não deixam. Está na hora de desfazer as obras de Satanás. Chegou a hora. E essas obras estão nas mãos dos ensinadores, dos pregadores, dos que se dizem por aí pastores. Está na hora de desfazer, está na hora de você também se juntar ao Criador para desfazer essas obras. Atos 20 e 25. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino do Criador. Atos 28 e 23. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde.
Paulo expôs-lhes o reino do Criador e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Yahushua, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Atos 28:31. Pregava o reino do Criador e ensinava as coisas a respeito de Yahushua com toda a liberdade e sem proibição. Romanos 14:17. O reino do Criador não é comida nem bebida, mas justiça e paz, gozo no Espírito do Criador, no Espírito que é santo. Notem que Paulo fala de comida, bebida, justiça e paz do Espírito do Criador. Acaso isso tudo está nos céus ou na terra? Essas comidas e bebidas. Juntando comidas e bebidas e reino do Criador, é tudo para uma coisa só. Tudo para uma hora só. Em 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino do Criador não consiste em palavras, mas em atos. Atos que só podemos exercer aqui na terra. 1 Coríntios 6:9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino do Criador? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos. Versículo 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino do Criador. Irmãos, mais uma vez Paulo fala de um povo daqui da terra, que são os quais não herdarão o reino que está sendo cuidado pelo nosso Salvador Yahushua. 1 Coríntios 15:50. O que afirma, irmãos, é que nem a carne, nem o sangue podem participar do reino do Criador, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Mais uma vez, Paulo afirma, nem a carne, nem o sangue podem participar. Essa carne é exatamente os desejos, as paixões, as vontades, etc. O sangue seria corrupção, injustiça, mentiras. Acompanhe o versículo 51, que diz: eis que vos revela um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Veja que Paulo no versículo acima, Paulo fala de um reino que já existe. E no próximo versículo ele fala, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, antes dessa transformação, estamos debaixo de um reino. Gálatas 5:21. Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem, essa frase é para os dias de hoje. Os que a praticarem não herdarão do reino, o reino do Criador. Colossenses 4:11. Também Yahushua também Jesus, deve ser o nome de Jesus ou Yahushua, nunca procurei saber, chamado justo, vos saúda. E ser um homem. São os únicos da circuncisão que trabalham comigo no reino do Criador. Eles se têm tornado a minha consolação. Olha a revelação do reino. Ele disse: são os únicos da circuncisão que trabalham, e não trabalharão, que trabalham comigo no reino do Criador. Veja que Paulo está afirmando aqui que ele trabalha no reino do Criador. Ele trabalha nesse reino. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Elas constituem um indício do justo juízo do Eterno e de que sereis considerados dignos do reino do Criador, pelo qual padeceis. Outra vez, Paulo afirmando o hoje, dizendo, dignos do reino do Criador, pelo qual padeceis e não padecerão. E por aqui vai ficando sobre o reino do Criador, né, a frase, o reino do Criador, e conseguimos entender mais uma vez que o reino do Criador é um reino que consiste, é um reino que está atuando hoje
em nós aos obedientes ao Criador, né? Esse reino é bem-vindo para nós, para mim, né? E aqueles que aceitam a palavra, é totalmente bem-vindo. Esse reino é de hoje, é atual agora, não é para quando morrermos, não. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o próximo vídeo, que eu falei do reino dos céus, o reino do Criador, e agora no próximo vídeo eu irei falar sobre o reino. Eu gostaria que você acompanhasse também e assim acabar com as dúvidas de tudo que se fala sobre reino. Que a paz de Yahushua esteja sempre com você. E leia as Escrituras com muita atenção, porque dela vem a sua salvação. É dela que você aprende para a sua salvação. E o Messias vem. Sem demora, ele vem.